Oi pessoal, boa noite. Eu sou o Maxwell, sou monitor de programação competitiva do professor Alberto. Queria gravar queria fazer uma revisão com vocês de alguns conteúdos e nesse vídeo eu quero resolver alguns problemas, principalmente esses dois. Esse terceiro eu não sei se vai ser nesse vídeo ou em algum outro. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar. Vamos começar por esse aqui. Antes de começar a realmente chegar nesse problema, eu queria relembrar com vocês o conceito de soma de prefixos. Então vamos pensar aqui. Imagina que eu tenho uma array do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E daí, o que é a soma de prefixos, certo? É um vetor, deixa eu dar um espaço aqui, é um vetor aqui embaixo, tal que cada posição vai salvar a soma de todo mundo para trás, dele e tudo para trás, né? Então o que isso quer dizer? A primeira posição desse cara aqui vai ser só 1. O segundo é a soma de todo mundo para trás, então 1 mais 2 vai ser 3. A terceira posição é a soma de todo mundo para trás. Então 1 mais 2 mais 3, 6. O próximo cara vai ser 10, depois 15 e depois 21. Por que 15, né? Porque é a soma de todo mundo aqui. Por que 21? Porque é a soma de todo mundo. Qual que é uma forma fácil da gente construir isso aqui? É pensar o seguinte. Suponha que eu estou, no momento, querendo saber qual que é o elemento nessa posição aqui, certo? E eu já calculei todo mundo aqui para trás. Então, como que eu encontro que isso aqui é 15? Tipo, digamos que eu não sei, mas eu já tenho todo mundo aqui. Eu quero a soma de todo mundo aqui para trás. Só que isso aqui é a soma de prefixo do índice anterior, que é exatamente esse 10. Então, eu posso pegar esse 10 com esse 5. Então, aqui vira 15. Agora, eu posso pegar esse 15 com esse 6. E agora aqui vira 21. Então, dessa forma, a gente consegue construir a soma de prefixos em tempo linear. E por que isso aqui é importante? O que eu posso fazer com isso aqui, né? Isso aqui resolve um problema muito conhecido, que é tipo soma em pedaços do array, né? Soma de subarrays de forma rápida e sem update. Isso é importante. O que isso quer dizer? Imagine que eu quero saber qual que é a soma dos elementos nesses índices aqui. Ok? Eu vou te dar várias queries de intervalos e quero que você me responda a soma das posições daqueles índices. A primeira coisa que a gente poderia fazer, né? Ideia 1 seria int ans igual a 0, for int igual, digamos, 2 até menor que 4, e mais, fazer ans mais igual a rr de i. Ok. E aqui dá um cout, um return, ans, tanto faz. Isso aqui resolve. Porque, assim, isso aqui encontra a resposta certa, né? Porque eu vou iterar todo mundo e vou ter a soma. Só que o problema disso aqui é porque aqui eu fui de 2 até 4. Então a complexidade aqui é a quantidade de elementos que eu itero. Se ao invés disso aqui fosse tipo de 0 até menor que n, eu iterar o array inteiro. Isso para responder uma query. Se eu tenho muitas perguntas, muitas queries, e todas elas são grandes, tipo assim, a complexidade disso aqui fica O de n vezes queries. Porque para cada query eu iteraria todo mundo, ou quase todo mundo, enfim. Uma forma de ver isso é tipo query 1 até n. Depois 1 até n. Depois 1 até n, enfim. Se eu pergunto várias vezes isso aqui, para cada um você vai iterar todo mundo. Então isso aqui é péssimo, fica O de n vezes q. Ok? Agora, ideia 2, pressão. Imagine que eu construí então esse array aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu quero fazer a soma de L até R. Eu vou olhar primeiro a soma de R, certo? Então, digamos que o R, a soma de R vai cobrir esses caras aqui. Peguei um R nessa posição. Então, a P-sum de R é todos esses caras aqui. E o que é deixa eu copiar aqui, aqui. Isso aqui é P-sum de R. P-sum de L. P-sum de L, digamos, seja daqui até aqui, certo? Então, eu quero a soma de todo mundo até LR. O que eu quero? Deixa eu deixar destacado também. Seria a soma disso aqui até o 15. Eu quero isso aqui. Como que eu consigo a soma desses elementos tendo isso aqui? Tendo de 1 até 15 e de 1 até 3. Eu posso só pegar todo mundo, né? De 1 mais 3 mais 1. Pegar essa soma, no caso isso aqui já é a P-sum, então seria o elemento 15 e subtrair o elemento
Não subtrai o 3 porque eu quero incluir o 3. Então subtrai o cara na posição anterior, que é isso aqui. Então é basicamente pegar todo mundo. Deixa eu pegar o array original. Então eu pegaria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 menos 1, que dá 2 mais 3 mais 4 mais 5, que é o que a gente queria. Em código, isso fica o seguinte: int igual a 0, menor que n e mais. Construindo a peção, né? Eu teria que peção de i começa recebendo RR de i, e depois, se tem alguém para trás, maior ou igual a 0, então peção de i mais igual peção de i menos 1. Isso aqui. Então com isso eu construí meu array de peção no começo, igual eu tinha comentado antes. Você só precisa pegar o cara, a peção para trás e somar você mesmo, se esse cara para trás existir, claro. E depois você pode... Como é que eu respondo uma pergunta, né? A resposta, a soma de L até R é basicamente peção de R menos peção de L menos 1. Então se agora eu te dou, voltando para o que eu comentei antes, se eu te dou várias e várias queries, agora você consegue responder só fazendo essa continha aqui, que é O de 1. Então isso aqui ficaria de n mais q. Você precisa de tempo linear para construir essa peção, e para cada query que tiver, você vai fazer uma continha e vai ter a resposta. Portanto, O de n mais q. Então a comparação é n vezes para n mais q. Assim é muito diferente. Agora vamos voltar nesse nosso problema aqui. É basicamente o problema que eu comentei da soma, só que aqui ele não usa soma, ele usa XOR. Mas ele quer saber o XOR de elementos num intervalo. Basicamente isso. Como que a gente resolve isso aqui? A gente vai fazer basicamente essa ideia 2 da peção, só que vai ser uma peção de XOR. Então, ao invés de construir a peção dessa forma aqui, a gente vai fazer XOR igual. Vamos pensar um pouco no porquê que isso aqui funciona? Por que a peção funciona, né? Porque você acumula coisas com mais e você remove coisas com menos. Ou seja, você adiciona com mais e remove com menos. Quando que eu consigo fazer isso aqui, né, da peção? Quando você tem uma operação inversa. No caso, o mais e o menos são inversos. Portanto, você consegue fazer. Por que isso aqui vai funcionar com XOR? Eu consigo acumular coisas com XOR, certo? Consigo acumular. E qual é a operação inversa do XOR para eu poder remover? Tem que ter alguma inversa, senão eu não posso usar peção. E no caso do XOR, é o próprio XOR. O XOR é o inverso dele mesmo. Portanto, a gente consegue resolver isso aqui fazendo a peção da mesma forma que a gente tinha antes. Deixa eu só voltar o mais, que era o correto daquele exemplo, com XOR igual. E, portanto, eu construí uma soma de prefixos usando XOR. E daí como é que eu respondo em um range? É basicamente soma de L até R vai ser isso aqui. Peção de R, todo mundo até R, e você remove quem está para trás, que é o L-1. Eu gravei esse vídeo e tive um problema, então eu já codei isso aqui, que foi essa submissão. Posso mostrar para vocês, tanto que foi de agorinha. E aqui está a ideia que eu tinha explicado anteriormente, e é basicamente isso que eu codei. Eu fiz a peção usando XOR, e eu subtraio os índices para eles ficarem indexados em 0 e não em 1. Se tem alguém para trás, eu removo e eu printo. Isso passou em 0.09 milissegundos, né? 0.09 segundos, que é bem rápido. Como eu comentei, a complexidade disso é n mais q. Se eu tivesse iterado, como era a ideia 1, ficaria n vezes q e nem passaria. Daria TL muito facilmente, ainda mais nesse caso aqui. Portanto é isso, esse é o primeiro problema. Vamos seguir em frente. Aqui a gente passou por uma revisãozinha de soma de prefixos e usou ela um pouco diferente no caso do XOR, ok? E é importante perceber que a soma de prefixos ela funciona bem porque a gente não tem update. Porque imagine que eu já construí esse array aqui, certo? Da peção. Se eu já construí isso aqui e você fala que não, aqui não é 4 agora, aqui é 9, por exemplo. Então, tipo, eu tenho que arrumar esse número aqui, que antes era 10 para virar 6 mais 9, vai virar 15. Só que arrumando esse cara, eu tenho que arrumar esse cara aqui, certo? Vai virar um x, esse cara aqui vai virar um y. Então, se você faz update, você arruma todo um pedaço do array. E, portanto, você tem que meio que reconstruir parte dele. Já não fica bom. Então, a gente usa peção quando existe operação inversa e quando não tem atualização de elementos no array.
Ok? Próximo problema. Playlist. Esse aqui a gente basicamente tem que achar o comprimento do maior pedaço que só tem elementos distintos. Então aqui eu quero fazer um two pointers. Então vamos fazer um rascunho aqui. Como que a gente vai fazer isso aqui, né? Vamos relembrar. Eu vou mostrar inclusive como eu gosto de codar o two pointers. Fica bem simples. Esse é o input. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou começar com um ponteiro L aqui e um ponteiro R aqui. Certo? E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o R. Eu vou aumentando o R. Então ele estava aqui, ok, agora ele está aqui, agora ele está aqui. E ele vai subindo, vai aumentando. O que eu faço? Ele sempre aumenta, sempre vai para a próxima posição. Só que o ponto é, quando ele aumentar, digamos aqui no 2, eu vou mexer o ponteiro L até o meu array, que é tipo todo mundo aqui no meio, ficar válido. Ok? E esse ficar válido é o que depende do problema. No nosso caso aqui, é tipo os elementos serem únicos, mas podia ser qualquer outra coisa. Então, no nosso caso aqui, eu vou começar com o meu R aqui no começo, certo? Array de tamanho 1 é válido, portanto, não faz nada por enquanto. Eu vou mover o R. O R vai para a posição 2, então agora eu tenho um array de tamanho 1, 2. Também é válido, todo mundo é único, portanto, só continua. O R agora é posição 3. Quando eu chegar aqui, tem 1, 2, 1. Nesse problema, a gente quer achar o array de elementos distintos, então esse aqui já não é válido, porque tem dois números 1. Então o que eu faço? Eu deixo o R parado, e agora eu vou mover o L até ficar válido, portanto, até não ter elementos repetidos. Eu movo o L para frente, e pronto. 2, 1, ninguém repetido, funciona. Então, tudo bem. Agora a gente volta para o que estava antes. Aumenta o R, todo mundo aqui é válido, beleza? Aumenta o R. Opa, já não é mais válido, tem dois números 2. Aumento L. Opa, 1, 3, 2, válido, perfeito. R, veio para todo mundo aqui é válido. Aí, aumento o R de novo. Aqui, todo mundo é válido. Vou aumentar o R de novo. Agora já não é válido, porque tem dois números 2, então eu pego esse L e movo L. Continua não válido, então eu movo L. Continua não válido, eu movo L. Beleza? Todo mundo é válido. Portanto, é uma possível resposta. Então a gente vai implementar isso aqui agora e a ideia é que sempre que eu vou ter um for, né? Um for com invariável R. Sempre que eu sair desse for, então tipo, eu vou ter algumas coisas aqui em cima, mas a última iteração do for, eu vou ter um array válido. Tipo, de L até R é um array válido. Porque eu vou meio que mexendo o L enquanto ele não for. Então quando eu terminar esse algumas coisas, ele vai ser um array válido. Portanto, eu posso meio que computar na nossa resposta. Então vamos implementar isso aqui, acho que vai ficar mais claro a ideia. Eu vou começar além do input, que é só um n e um vetor. Então int n, sem n, o vector de int, rr de tamanho n, for alto x, rr, sem x. Ok. Agora, o jeito que eu gosto de implementar isso aqui, você pode começar declarando int l igual a 0, r igual a 0, e fazer o while ambos serem menores que n, mas eu gosto de fazer diferente. Eu geralmente faço o seguinte, eu faço um int l igual a 0, e faço um for int r igual a 0, r menor que n, r mais mais. E aqui eu vou ter o meu int ans igual a 0 também. Opa, igual a 0... que eu quero? Tá certo, igual a 0. Eu dar um celt ans no final. Agora vamos lá. Igual eu comentei, eu vou ter algumas coisas aqui. Array, não, intervalo LR válido. Portanto, quando eu chegar aqui, eu vou fazer que ans é o máximo do que eu tinha antes, com o tamanho do intervalo, que é esse R menos L mais 1. Ok? Então agora só preciso implementar esse algumas coisas. O que é esse algumas coisas? É eu saber se... Opa, deixa eu fazer o seguinte. O primeiro passo é adicionar RR de R em alguma estrutura, em alguma coisa, enfim. Coloquei esse RR de R. Aí aqui eu vou verificar se LR é válido. Se LR for válido, não faz nada. Tipo, pula para a última linha ali do final. Se não for válido, vai tirando de L até ficar válido. Certo? Isso é o meu faz algumas coisas. Então, para saber se isso aqui,
Para implementar isso aqui, eu vou usar uma estrutura só para saber se algum elemento já existe lá ou não. Certo? Eu vou usar um set de int, chamar de st. Nesse caso, o que é adicionar? É st.insert rr. Pronto, inseri. Agora meu cara está lá dentro. Certo? No caso, eu vou fazer até um pouco diferente. Eu vou verificar se L até R é válido. Se não for válido, eu vou tirar até ficar e deixar para colocar isso aqui no final. Adiciona rr. Ok? E daí st.insert rr. Porque agora, nesse ponto, eu já sei que ele não existe mais. Não está mais dentro do st. Então, como é que eu sei? Como é que eu faço esses dois passos juntos, né? Eu vou fazer um while. Enquanto o meu st.find rr, ou seja, enquanto eu já tiver visto este número, enquanto isso aqui for diferente de st.end, o que isso aqui está fazendo? Isso aqui vai rodar enquanto eu tiver o elemento, este elemento presente em rr de r, ele vai ficar rodando, é um while, né? Só que enquanto isso aqui está acontecendo, eu tenho que fazer um st.erase rr de l. Ou seja, deixa eu voltar aqui para cima. Enquanto um elemento na posição R existir nesse meu visitado, nesse meu set, então eu vou tirando o que está em L e movendo L para frente. Tiro o que está em L e move L para frente. Então se eu faço, por exemplo, deixa o meu R aqui, se eu estou aqui, nesse caso, porque aqui já dá errado esse array, né? Então eu vou ver, o meu ST, meu set, vai ter esses 4 caras. Então enquanto existir um 2, eu vou no L, tiro o elemento do L e movo ele para frente. Então tiraria esse 2 e moveria para cá. Nesse ponto ficou válido. Então eu vou tirando e aumentando L. Então tira, L, mais. Quando eu sair desse while, eu com certeza não vou ter mais meu elemento rr de r, porque senão ele teria rodado nesse while, enfim. Aí eu insiro, computo a resposta. E é basicamente isso. Esse é o modelo que eu gosto de codar a soma, o meu two pointers, na verdade. Eu posso, como eu comentei, eu já gravei esse vídeo e tinha dado errado, então eu já submeti basicamente esse código, que foi essa versão aqui. E aqui tinha minha explicação, aqui tinha basicamente o que eu fiz, o que eu codei agora. O meu for até o cara, o meu enquanto está visitado, enquanto existe esse cara, roda esse while, aí eu tiro da esquerda, L++, movo o ponteiro, no final eu insiro e pego a maior resposta. Então isso é basicamente a ideia. E esse código está basicamente a mesma coisa, eu acho. Esse código aqui ele é nlog n, por quê? Porque eu estou usando, porque esse for aqui ele roda n vezes, e essas operações que eu faço aqui, elas são log, então fica nlog n. Mas existe um meio da gente fazer isso aqui de forma linear, que é basicamente matando esse set. Tem como você fazer basicamente essa operação aqui sem usar set. A ideia disso é usar um bit set, na verdade. Eu acho que eu tenho uma submissão que eu usei bit set. Deixa eu ver se é essa. É. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que usando bit set. Eu acho que eu não vou explicar com detalhes essa solução, mas você pode usar o bit set para isso, e o bit set ele usa pouquíssima memória, então você pode criar ou um vector de bool ou um bit set com tamanhos muito grandes. Isso funciona e vai passar em tempo linear, passa bem rapidinho. E eu acho que é isso por esse vídeo. Eu vou deixar esse problema para algum outro vídeo. Então espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa podem me perguntar.